Quanto a sua advocacia gasta para fechar contratos com novos clientes? Essa questão é bastante delicada. Poucos escritórios se atentam para isso, ou às vezes se atentam, mas vão olhar para o mercado e pegam algumas formulinhas prontas de gurus aí que tratam tudo de forma super genérica e acaba também não resolvendo nada. Então, é importante atentar para essa questão, porque para empresas em geral isso já é importante, para a advocacia é mais ainda. Seja porque é um escritório que trabalha só com horário de êxito, seja porque é um escritório que tenha demandas de consultivo, mas não tem uma cobrança bem elaborada, né, uma precificação bem elaborada sobre aquilo, sobre escopo, enfim, por uma série de questões, na advocacia, a parte financeira é muito mais delicada. Então, da mesma forma, calcular o quanto se gasta para conquistar clientes é muito importante. Então, vamos entender aqui o que é esse conceito. Quanto que a sua advocacia está gastando para fechar novos contratos? Por quê? Você gasta para buscar clientes no mercado. Você está gastando, você tem uma série de ações, você tem ferramentas, você tem pessoas. E tudo isso é um custo para gerar, ou melhor, vamos chamar assim, de investimento para gerar um resultado. Eu gosto até de separar, eu sei que parece meio clichê falar isso, dessa forma, é custo, investimento, mas é diferente, tá? Na área de gestão é diferente. Investimento é aquilo que você coloca um dinheiro que de uma forma direta vai gerar resultado. Custo é aquilo que não gera resultado de forma direta ou sequer gera resultado, mas você tem que ter lá porque faz parte de ter uma empresa e deixar ela funcionando. Bom, enfim, a primeira dúvida que eu sempre vejo quando eu faço palestras, quando nas consultorias, é como calcular desse custo. E o nome dele é o custo de aquisição de clientes, o famoso CAC. Então, hoje pegou bem no mercado o CAC, é legal. Em inglês é o CVA, né, o Customer Value Acquisition. E, independente se você prefere o termo em português ou em inglês, a gente precisa saber quanto esse cliente está custando. Por quê? Ou porque ele pode estar impactando muito nas despesas gerais do escritório, ou porque ele está impactando na própria aquisição daquele cliente para um produto específico. Seja um produto que não tenha uma margem muito alta, um produto que tenha um ticket médio baixo, enfim. Tem uma série de situações aí, eu não vou conseguir entrar em tantos detalhismos, porque cada escritório vai ter suas particularidades relacionadas ao produto, sua estrutura de custos e tudo mais. Mas eu quero trazer o conceito para você poder começar a calcular e principalmente melhorar essas relações de custos e retornos, ok? Então vamos lá. O CAC envolve o seguinte, anote, presta atenção aqui e anote. No marketing, tudo que você gastar de verbas de campanha, eu faço Google Ads, faço Meta Ads, faço LinkedIn Ads, faço TikTok Ads, tudo que você colocar verba é custo de CAC. As ferramentas que você utiliza, eu utilizo um CRM, eu utilizo uma ferramenta de disparo de e-mails, eu uso um chatbot de automação para receber os leads. Ferramentas também contam. Prestadores de serviço. Você tem uma agência que faz marketing, você tem uma agência que faz tráfego, você tem uma agência que faz ou uma agência, ou um freelancer, ou um profissional liberal, não importa. Você tem alguém externo, terceiro, que você paga para cuidar dessas prospecções, também é custo que entra no CAC. No comercial, de novo, ferramentas. Você usa ferramenta de CRM ou alguma outra ferramenta, ou um framework que te ajuda ali no fechamento, alguma automação que ajuda em tudo isso. Toda ferramenta tem que ser, se essa ferramenta tem custo,
Se você paga uma mensalidade dessa ferramenta, ela tem que ser contemplada aqui no CAC. Tá? E também os colaboradores. Qual é o seu time de pré-venda e de comercial? Ah, você tem um BDR, ou um SDR, um social seller, tem um closer, ou quantos, né, desses profissionais você tem no seu time, na sua estrutura comercial, na sua estrutura de pré-venda e comercial. Tem que contabilizar o salário deles também. Assim como você contabilizou prestadores de serviços terceirizados, tem que contabilizar o salário. Tá? Então, tem mais um custo aqui ainda, custos variáveis. Custos variáveis. Por exemplo, o comercial aqui, o closer, ele tem comissão. O SDR tem um outro tipo de gratificação. Esses valores também precisam ser considerados. O escritório tem um kit de boas-vindas para quando o cliente fecha o contrato. Ou tem um presentinho, um brinde para quando sai o êxito do cliente. Tem que considerar. Tudo isso brindezinhos, que o escritório participa de eventos e distribui brindes. Tudo tem que ser considerado dentro dessas pequenas categorias aqui dentro do CAC. Como é o cálculo exatamente do CAC? É somar todos esses valores. A conta é bem simples. Então anota aqui. Soma todos esses valores, se você vai montar isso numa planilha, cria essas categorias que eu chamei aqui, o marketing, o comercial e os custos variáveis. Cria essas 3 categorias, põe todos os custos que você pode ter ali dentro. Somou todos esses custos, divide pela quantidade de clientes que você fechou. Deu custo ali de 10 mil. Eu fechei 100 clientes. 10 mil dividido por 100 é 100, então está custando R$100 trazer um cliente para dentro do escritório. Aqui, eu quero desmistificar um dogma que esses gurus inventam aí no mercado. Acho que a maior parte dos meus vídeos aqui é desmistificar dogma de guru de mercado, né? Mas qual que é esse dogma? É de valores específicos de CAC. Porque tem indivíduo aí que fala, o CAC tem que ser, o dogma, tem que ser X reais. Gente, pelo amor de Deus, não cai nesse golpe. O CAC é personalizado para cada escritório, depende do seu público, depende do seu produto, depende da sua estrutura. Não existe fórmula pronta, gente, pelo amor de Deus. Por que isso? Vamos lá, exemplo bem básico aqui para você entender. Se eu tenho um produto, eu sou previdenciarista e tenho um produto ali de BPC Loas. Acho que no mercado jurídico hoje é o produto mais o ticket mais baixo que tem hoje no mercado. Bom, tem alguns mais baixos também, mas enfim. Vamos pegar um que seja ação judicial mesmo, né? Não vamos pegar nada de extrajudicial, nem coisinhas acessórias. Enfim, BPC Loas. Normalmente, que eu vejo aí pelo mercado, os escritórios cobram em torno de R$3 mil para uma ação de BPC Loas. Numa ação dessa, que ainda vai levar no mínimo aí 6 a 9 meses para receber esse êxito, esse honorário de êxito, vamos pegar um valor aleatório aqui, vamos pegar aqueles R$100 que deu ali. R$100 é um valor já meio alto para este tipo de ação, BPC Loas. Por quê? Porque o honorário de êxito é baixo, vai receber daqui a alguns meses e provavelmente vai ser parcelado. Então, R$100 aqui para de CAC para este produto está um pouco alto. Agora, se eu sou da área de civil, tem um produto ali de holding familiar, que eu cobro 50 mil. Gente, R$100 não é nada aqui
Para um produto de 50 mil, sinceramente, um CAC de até 5 mil tá bom. Ah, é 10% do valor? Tudo bem. Por quê? Além do... Você tem que olhar todos esses fatores subjetivos aqui também. Um produto de holding familiar que você vende agora, você vai receber agora. Mesmo parcelado, você vai receber agora. Não vai receber dali meses como no horário de êxito. Segundo, um cliente que comprou um produto de holding do seu escritório, eu sempre falo que na advocacia, o que você vende no fim do dia não é ação judicial, é confiança. Para uma holding, mais ainda. Justamente por ser um produto caro. Isso significa o quê? O cliente que já botou confiança em seu escritório para fechar um contrato de holding, esse cliente vai trazer outras demandas para o seu escritório. Ou seja, ele vai ter um LTV maior, porque ele vai trazer outros produtos, você vai conseguir fazer aí cross-sell, upsell, que seja... E dependendo de como é o seu escritório, do que ele trouxer, você vai ter até um RRM interessante aí, uma receita recorrente mensal. Então, você não paga 5 mil para um cliente desse, para um produto desse? Eu pago fácil. Eu pago fácil 5 mil para trazer um cliente desse. Então, percebe que não existe formulinha pronta de quanto é o custo de CAC? Não existe. Você tem que entender o CAC para o seu escritório. E mais um ponto importante. Não é definir o CAC geral. Olha a discrepância que tem aqui entre esses dois produtos que eu falei. Tudo bem, um é previdenciarista, outro é cível, mas vamos supor que o escritório faz os dois. Independente disso, eu sempre falo que o seu escritório precisa ter um portfólio de produtos. Nesse portfólio de produtos, você fez os exercícios que a gente fala aqui no canal e você criou produtos ali naquela escada de valor, ou fez uma matriz BCG para organizar seus produtos, significa que você tem produtos de entrada, low-end, middle-end e high-end, que tem preços diferentes e valores percebidos diferentes. Sendo assim, você não pode ter um CAC único, genérico. Você precisa ter um CAC para cada produto. Cada produto tem um CAC diferente. E aqui é até mais interessante, porque aí você vai começar a fazer estratégias do tipo, olha, eu tenho um produto de entrada que ele tem um Product Market Fit muito bom. Mas para eu conseguir trazer o cliente desse produto, que é bem concorrido no mercado, eu preciso ter umas certas condições ali, eu preciso investir bastante, ou seja, o meu CAC fica estrangulado. O meu CAC passa do valor que deveria ser um CAC ideal. E agora, não vou fazer? Vou. Se eu tenho outro produto aqui, high ticket, com uma margem gigante, esse produto aqui subsidia aquele. É quase que um funil tripwire lá do varejo, aqueles funis lá do Russell Brunson. É como se fosse um funil tripwire, só que mais elaborado. Entendeu? Então, aqui é o que já? É estratégias de portfólio de produto. Então, o CAC tem que ser por produto, justamente para eu enxergar se eu consigo ter essas variações estratégicas. E às vezes, nem só por produto, às vezes por região. Às vezes na região de São Paulo eu consigo colocar um produto por um determinado preço e na região norte eu não consigo colocar aquele mesmo produto por aquele preço. São realidades diferentes, o Brasil é gigante. Ou também ter essa variação de CAC por consultivo e contencioso. O contencioso às vezes consegue ter um CAC um pouco maior porque ele tem um RRM longo, um LTV maior. Então, aqui é a estratégia de montar. Então, percebe que construir o seu portfólio de produtos passa por essas estratégias também, tanto da precificação quanto do CAC. Muito bem, e como otimizar? Quero expandir um pouco aqui desse assunto, quero ir mais a fundo. Além de calcular, beleza, você pegou todos os seus produtos aí do seu portfólio, calculou o CAC de todos eles.
e viu que um tá legal, o outro nem tanto, o outro precisa melhorar. E agora, como que otimiza? Primeiro ponto aqui é otimizar o seu processo comercial, os seus funis. Por quê? Primeira forma, bom, a gente vai cair naquelas três critérios básicos de otimização. O primeiro é reduzir custos. Só que você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes sua operação já está estrangulada e não tem mais onde reduzir. O segundo é aumentar receitas. Mas para aumentar receitas, a sua operação precisa estar rodando bem. Embora esses sejam os mais óbvios, nem sempre eles são os mais práticos de se colocar. Ou às vezes, né, o escritório vai com muita sede ali em reduzir custo e acaba cortando parte do processo que era importante. Isso é bem perigoso e eu já vi acontecer. Então, eu gosto muito do terceiro critério aqui, que é melhorar a eficiência operacional. Porque quando você olha só para reduzir custo, só para aumentar a receita, você trava rápido, ou porque está estrangulado, ou porque para aumentar a receita precisa de uma série de outras coisinhas. Quando você olha para melhorar a eficiência operacional, você é obrigado a olhar para diversos pequenos fatores ali do seu processo, do seu fluxo operacional. Então, como que você otimiza isso? Primeiro, analisa aquele seu fluxograma operacional. Ele está bacana? Você tem POP bem detalhado sobre aquilo? O POP está sendo bem executado? Existe um SLA bem elaborado entre o marketing, a pré-venda e o comercial? Esse SLA é cumprido no dia a dia? Olha que eu nem estou falando de otimizar a campanha. Otimizar a campanha é importante, mas é o próximo passo. Não adianta otimizar a campanha se você não otimizou o funil antes. Outra coisa do funil, vou gravar até um vídeo outro sobre esse assunto específico. Não adianta olhar o topo para o fundo do funil direto. O funil tem camadas, tem etapas. É importante olhar a taxa de conversão entre as camadas. E melhorar a qualificação dos leads, seja pelo funil, seja na etapa de qualificação, ou seja no pré-venda, ou ainda na concepção dos conteúdos e anúncios do marketing. Porque a qualificação dos leads que entram no funil é importantíssima. Outro ponto que ajuda bastante, embora talvez vai bater ali no limite, dependendo se o escritório não vai ter braço para isso, mas outro ponto, diversificar os canais de aquisição. Mais do que diversificar, é buscar exatamente quais são os canais de aquisição que são relevantes para o seu público. E aqui parece óbvio falar isso, né? Mas eu já vi situações em que o escritório sabe... Opa, estou chutando meus microfones aqui. Que o escritório sabe que o ICP, ou a persona dele, frequenta mais tal tipo de canal, mas ele faz anúncio e faz conteúdo em outro canal, em outra rede social, enfim. Então, isso também joga muito contra. Da mesma forma, enxergar essa otimização, diversificar o seu conteúdo entre topo, meio e fundo de funil. Você tem lá canais. Os seus canais, tem alguns canais que são mais indicados para topo de funil, outros para meio, outros para fundo. Então é importante dedicar o conteúdo exato para cada uma dessas etapas, para ele ter um índice de acerto e de resultado, de conversão melhor. É importante investir no treinamento do time, tanto do pré-vendas quanto do comercial, dos closers. Treinamento é importantíssimo. Não caia na bobagem que se falava antigamente e eu tenho 2 pessoas aqui que tem um tino comercial maravilhoso. Não existe isso. Pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe. O que funciona é método. Métodos e técnicas. Mas eu contratei um cara que tem um bom perfil para o comercial. Beleza. Ter um perfil, sim.
Mas o cara que tem o perfil sem método vai ter uma performance ruim. Agora, o cara que tem perfil e método, esse cara vai rampar muito rápido e muito alto. Então é importante ter treinamento e ter os métodos bem definidos de prospecção e de comercial. Outro ponto para otimizar o seu CAC. Automações. O máximo que você puder de automatizar de tarefas e atividades ali no meio, importante. Aviso, alerta, lembre-se, você está aqui no meu canal há tempos, e se você não está, inscreva-se, porque você está vendo que eu trago conteúdo de altíssima qualidade. Você já viu que eu falo sempre que essa premissa de transformação digital, ela parte de processos, pessoas e tecnologias. Nesta ordem, tecnologia por último. Então, não comece já digitalizando e automatizando. Desenhe os processos, fluxogramas e POPs, valida com as pessoas e depois automatiza. É importante automatizar, mas nunca começa automatizando. O que é automatizar? Eu tenho um chatbot para fazer boa parte do SDR, eu tenho um chatbot que faz a qualificação do lead, eu tenho um chatbot que ajuda na organização das reuniões do closer, faz ata, faz resumo, ele conversa com o CRM. Inclusive, ter um CRM ajuda bastante. Muito bem. Outro ponto de otimização que ajuda bastante. Avaliar se seu ICP, se a sua persona, o seu público-alvo está bem desenhado. Normalmente eu parto do princípio de que o escritório que foi para o mercado já tem um planejamento estratégico, já tem um modelo de negócio bem desenhado, mas eu sei que na vida real nem sempre é assim. Então, olha também se os seus produtos que você está levando para o mercado, que você precificou, que você organizou bem ali o CAC, se eles estão direcionados para o público ideal. Ou para um público mais específico, não tão genérico. Porque isso também baixa, um público muito genérico, baixa a performance das campanhas. Fechando aqui as técnicas de otimização do seu CAC. Ter os produtos bem organizados ali eu acho que eu já falei um pouco antes, mas não custa repetir. Ter os produtos organizados na escada de valor, para quê? Para você ter upselling ou cross-selling. Isso aumenta o seu LTV, isso sim, depois que está tudo bem organizado, bem otimizado, agora você consegue fazer aumento de receitas com cross-selling e upselling, ou até com RRM, produto de recorrência. Então, o seu LTV fica maior e o seu lucro fica maior. Com isso, o CAC vai cair. E o último, mas tão importante quanto todos os outros, e um dos que raríssimos escritórios trabalham, que é a redução de churn. Tudo bem que na advocacia isso é um pouco delicado, porque nem todo cliente é de recorrência. A redução de churn vai pegar muito mais forte para os escritórios que têm FII mensal, tem algum produto consultivo, mas é um ponto que a gente precisa falar. Por quê? Muitas vezes o escritório não dá atenção para o churn, ou seja, quais os motivos que o escritório está tendo churn. Para quem não sabe, churn é a perda de cliente que já estava como cliente recorrente, e acaba não mensurando isso. E muitas vezes conseguir reter um cliente já ajuda bastante, tanto na receita do escritório quanto no valor do custo de aquisição. Muito bem, com tudo isto, trouxe um conteúdo bem bacana aqui. Eu não vou falar sobre lifetime value, que é o tempo que vou deixar um outro vídeo, isso aqui está ficando longo já. É o tempo que o cliente vai deixando de dinheiro dentro do seu escritório, porque esse é mais focado em produtos consultivos. Vou fazer um outro vídeo só para isso. Resumão aqui. Te expliquei o que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Te expliquei como calcula e te expliquei como otimiza. Praticamente você ganhou uma consultoria aqui gratuita. Então, ter um escritório, você ter um escritório com uma boa saúde financeira, não é só está fechando novos contratos, novos clientes.
Esses clientes podem estar custando muito caro. E eu já vi situações que o escritório estava, quanto mais clientes ele conquistava, mais ele se afundava. Por quê? O cliente estava custando, o CAC estava alto, a margem estava baixa e a lucratividade estava muito distante, porque ele só recebia no horário de êxito. Percebe? São 3 ingredientes que às vezes está quebrando o escritório tem ali 15, 20, 30 clientes novos por mês e está quebrando. Por quê? Porque ele não faz conta. Ele não acompanha essas métricas financeiras. Então, isso é muito, muito, muito delicado. Como eu sempre falo, na advocacia, a parte financeira é mais delicada que qualquer outro tipo de empresa. Outro ponto importante é tomar cuidado se o seu time de produção jurídica não está sobrecarregado, porque isso também vai travar em algum momento se não tiver um fluxo operacional bem organizado e automações. Então, percebe que tudo isso que eu estou falando, o vídeo era sobre o que é CAC, o que compõe o CAC, mas eu levei aqui 3/4 do vídeo explicando como otimizar isso, que é o mais importante, porque a conta do CAC é muito simples. O como otimizar é que é o negócio, porque no fim do dia, quanto mais produtivo for o escritório, melhor vai ser a proporção do CAC, do custo de aquisição de clientes. Então me diga aqui, deixa aqui nos comentários para eu saber. Você já praticava todos esses pontos que eu trouxe aqui para otimizar o CAC do seu escritório? Já conhecia todos? Já praticava? Ficou com dúvida em algum desses pontos? Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu quero te ajudar a resolver essas dúvidas. Eu quero te deixar um recado. Eu estou montando um grupo de estudos exclusivo sobre prospecção, estratégia e gestão para advocacia empresarial. É um grupo totalmente gratuito. A gente vai ter uma série de atividades semanais. E eu estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Clica ali, você vai para uma landing page explicando exatamente como funciona esse grupo de estudos gratuito. E você vai ser muito bem-vindo se você entender que ele faz sentido para a sua operação. Obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo até aqui. Espero que esse conteúdo tenha ajudado ou vá ajudar ainda você melhorar o seu CAC, a sua aquisição de clientes. Sucesso aí na sua advocacia e até a próxima.